Olá, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Então, irmãos, como vocês viram no título do vídeo, hoje vou falar sobre as pessoas que julgam e as pessoas que condenam. Para os irmãos entenderem o que eu quero transmitir nesse vídeo, vou trazer a história da mulher adúltera, uma história bastante conhecida pelos cristãos, pelos evangélicos, mas se você não conhece, provavelmente você conhece, irá lembrar aquele pequeno versículo que todo mundo fala, que Jesus vira para os fariseus e fala assim: atire a primeira pedra quem nunca errou. Porque as pessoas gostam bastante de pegar esse versículo e só falar esse versículo. Mas hoje iremos ler essa história, irei falar essa história aos irmãos, iremos extrair a riqueza, porque é uma história simples, mas é uma história bastante rica e bastante preciosa. Iremos entender. Amém? Então vamos lá. Um certo dia, Jesus foi para o templo, para o Sinédrio, e ele estava lá na frente com bastante gente. Em um certo momento, os fariseus e os escribas, para quem não sabe, os escribas ou escrivão, na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, possuía grande destaque social. E para quem não sabe o que é fariseu, é o nome dado a um grupo de jovens devotos à Torá. A palavra fariseu tem um significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, santos. Então vamos lá. E chegando os escribas e fariseus para perto de Jesus, eles trouxeram com ele uma mulher. E essa mulher tinha adulterado. E os fariseus, querendo encurralar Jesus, colocar Jesus contra a parede, para ver o que Jesus faria nessa situação, eles trouxeram uma mulher adúltera e falaram assim: tá aqui, essa mulher adúltera, ela adulterou. E na lei de Moisés fala que devemos apedrejá-la. Jesus, ouvindo o que os fariseus falaram, ficou calado e começou a escrever na terra. Os fariseus viram e falam: e aí, o que você me diz? Insistindo em saber a resposta de Jesus. E Jesus levanta e fala: atire a primeira pedra quem nunca errou. Então os fariseus e os escribas, ouvindo Jesus falar isso, começaram a sair um por um, desde os mais velhos até os mais novos. E estando só Jesus e a mulher, Jesus vira para ela e fala assim. Aí Jesus fala: mulher, onde estão os seus acusadores? Aí a mulher fala assim: não sei, Senhor, não estão mais aqui. E Jesus vira para a mulher e fala assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, essa história é tão maravilhosa, ela é tão maravilhosa, muito maravilhosa, que eu quero trazer o que eu entendo, o que eu sinto sobre essa história. Se formos analisar, naquela época, os homens, eles tinham um grande poder, e continuam tendo, né? A mulher não tinha muito espaço na sociedade. As mulheres eram muito oprimidas, elas só ficavam em casa fazendo suas obrigações. Mas Jesus, ele veio de uma forma tão diferente, que a sociedade precisava, que Jesus, por ser homem, ele poderia virar para aqueles fariseus e falar assim: o que eu tenho com essa mulher? Vai e faz o que a lei de Moisés diz. Não, ele virou e falou:
Atire a primeira pedra que ele nunca errou. Ele teve a compaixão por aquela mulher, mesmo que ela errou. Ela violou uma lei sagrada, mas Jesus teve a compaixão e perdoou ela. Nessa tarde, o que aprendemos? Que nós somos seres humanos pecadores e automaticamente, quando vimos uma pessoa que adulterou, que matou, que roubou, que fez alguma coisa que é trágico, é espantoso, altamente a gente julga essa pessoa e condena. Para nós, aquela pessoa não tem chance de perdão, não tem um novo recomeço, não tem nada. Para nós, ela foi julgada e condenada. Pronto, acabou. Mas não, se Jesus que é Deus, ele poderia ter condenado aquela mulher à morte. Não, mas ele teve a compaixão, ele teve um amor por aquela mulher e perdoou os pecados dela e soube responder aos fariseus, falando: atire a primeira pedra quem nunca errou. E isso que devemos aprender com Jesus, que não é nós que devemos condenar ou julgar, é Deus que precisa fazer isso. Se vimos uma pessoa que fez algo do tipo, o nosso dever é orar e que Deus possa dar um novo recomeço para uma pessoa, porque todos nós, mesmo que erramos, precisamos ter um novo recomeço, porque ainda há tempo de um novo recomeço, uma nova história, uma nova oportunidade, não ir mais por esse caminho, não errar mais, não é verdade? Porque Deus, ele enviou o seu único filho, único da espécie, enviou o seu filho uma única vez para morrer por nós, para termos hoje a oportunidade de recebermos o perdão de Deus, não é verdade? Irmão, isso que eu queria transmitir a vocês. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu queria transmitir, que não é o nosso dever julgar ninguém e nem condenar. Isso é o papel de Deus. Mas se Deus está dando uma nova oportunidade para cada pessoa, quem será nós para dizer o contrário, não é verdade? Espero que os irmãos tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até mais.